Alguma dúvida com relação às aulas? Ah, professor, só sobre. Eu tava vendo as aulas lá sobre índices, com múltiplas chaves de Índices. busca. Índices, isso. Hum, Índices com múltiplas chaves de busca. E aí eu tava aqui me perguntando, tipo, uma chave primária composta que tem um índice, ela é considerada uma chave de busca ou é uma. É considerada como se fosse mais de uma? vamos lá. Chave primária, em que sentido? De ser a chave, a primary key da tabela? Isso, uma chave primária composta, com mais de um valor, Vamos, sabe? tudo bem. Vamos pensar o seguinte: como chave primária não tem relação com o conceito de índice, Sim, deixa eu reformular a tua pergunta assim, professor, uma estrutura de índice primário, tá isso. certo? Que é clusterizado, com a chave de busca composta. É a mesma coisa que uma estrutura de índice com múltiplas chaves? Não. Inclusive, tem uma atividade, uma prática lá nos slides, que é o seguinte: eu peço para vocês construírem uma chave de busca composta, tá certo? Deixa eu ver aqui o slide, para a gente localizar isso. Tá? Porque é o seguinte, Laura, só respondendo a tua pergunta. Quando eu tenho uma chave de busca composta, ela é uma única chave de busca. Ela é composta de vários índices, tá certo? Quando eu tenho uma estrutura de índices com múltiplas chaves de busca, por exemplo, eu vou indexar a tabela empregado pelos atributos matrícula e salário. Então, eu posso fazer buscas com as duas chaves de busca ou só com a chave de busca, que a eficiência da estrutura de índice vai ser a mesma. Quando eu tenho uma estrutura de índice com chave composta, tá certo? O que é que vai acontecer? Se eu buscar na estrutura de índice pelos dois atributos chave de busca, tá certo? A busca vai ser eficiente. Ele vai usar a estrutura de índice. Se eu fizer a busca com o primeiro atributo da chave de busca, o processador de consulta vai utilizar a estrutura de índice. Mas se eu fizer uma busca usando o segundo atributo, ele não vai mais não vai mais utilizar o índice, porque é ineficiente fazer essa busca, porque ele tem que ler a tabela toda. A tabela não, desculpa, a estrutura de índice toda. Você entendeu? Deixa eu abrir aqui Sim, tem. Eu queria saber se tem como o se eu slide. mostrar alguma coisa. Deixa eu. Ah, eu acho que é a última atividade antes de começar. Um, pronto. Ah, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo meu slide, então? Tá carregando aqui, pronto. Sim. Pronto. Ó, então, nessa atividade de laboratório, o que eu estou pedindo? Ó, vocês remover todos os índices da tabela line item, que nas atividades anteriores foram criados índices, criar um índice primário para essa tabela, tá certo? Com a chave de busca, com a chave de busca com os atributos L order key e L sub key, tá certo? Com taxa de preenchimento máximo para todos nós, ou seja, pad index on, fill factor 100. Aí eu quero que aí eu peço para executar a seguinte consulta. Ó. Nessa primeira consulta, eu faço um select asterisco em line item, né? Onde na cláusula where eu estou usando quem? As duas chaves de busca. Desculpa, os dois atributos da chave de busca. Tá certo? Você está vendo aqui, né? Então aqui eu tenho where L order aqui esse valor e L sub aqui esse valor. E na minha estrutura de índice eu tenho uma chave de busca composta. Na segunda consulta, o que é que eu estou pedindo? Estou pedindo para fazer
a consulta que é um select asterisk from line item, onde na cláusula where eu tenho só quem? O primeiro atributo da chave de busca. Tá certo? E na terceira consulta, eu tenho um select asterisk from line item, onde, na minha condição de seleção, eu estou usando o que? O segundo atributo da chave de busca. Se você executar essa atividade, você vai perceber que para essa consulta ele não vai mais usar a estrutura de índice, o processador de consulta do SQL Server. Por quê? Porque como minha chave de busca ela é composta e eu estou fazendo a consulta usando o segundo atributo da chave de busca, ele para encontrar as entradas na estrutura de índice que tem L sub key igual a 7641, ele vai ter que percorrer toda a árvore B+, que ele construiu. Tá certo? Aí, nesse caso, ele prefere fazer um table scan. Se eu estou com uma estrutura de índice que tem duas chaves de busca, essas três consultas aqui, tá certo? Elas seriam eficientes da mesma forma. Por quê? Porque eu estou indexando a tabela por mais de uma chave de busca. Uma árvore B+, não permite isso. A árvore B+, só permite o quê? Uma única chave de busca. Tá certo? Certo. Então, para isso, usar aquelas outras estruturas, né? Isso. Certo. A gente pode até executar esse experimento aqui, mas assim, eu estou sentindo que vocês não estão fazendo os experimentos dos slides. E é fundamental para que vocês entendam. Isso. Esse aí eu lembro que eu não fiz, porque ainda não tinha. Quando eu assisti a aula, ainda não tinha passado o backup. Pois é. Aí eu Tá vou bom. voltar para fazer agora. Tá bom, mas deixa eu fazer aqui com vocês, que pode ser que fique claro e Beleza. pode ajudar vocês. Bom, Beleza. vamos lá. Então, aqui, voltando aqui para o slide, tá certo? Eu estou pedindo para criar um índice primário na tabela line item com a chave de busca composta pelos atributos LORDER key e LSUBKEY, nessa ordem, tá certo? A ordem dos atributos na chave de busca, ele vai influenciar na estrutura de índice. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum índice aqui na line item para a gente remover logo. Pronto, deixa eu remover logo esse índice. Bom, vou remover, como é o nome do índice aqui, vou remover com comando, porque eu fico usando essa ferramenta, aí vocês se desacostumam a usar o comando SQL, é importante vocês estarem sempre com o comando SQL. As propriedades. Eu acho que esse índice aqui, o nome dele está muito ruim para... Será que no rename não dá não para copiar? Acho que não. Deixa eu fazer um copy and paste aqui, pode ser que dê. Então, aqui. Então, o comando é o drop, não é isso? Então, drop index. Vamos ver se funciona o copy and paste. Pronto. Tá um index, professor. Apagou. Lá no início, lá no início. Então, drop. Então. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quem lembra como é que é o resto do comando? Então, estou pedindo para remover esse índice. O que é que falta ainda?
Vocês estão igual o concurseiro, é? Quando tu tá fazendo a disciplina de FBD, sabe de tudo. Depois, primeira topada que terminou a disciplina, esquece tudo. O nome da tabela. Então, tabela Ah, line item, é isso? aí, né? Às vezes, às vezes eu esqueço até o alter table, professor. Vou no Google. Como é que altera? Eu tava. Mas, né? Ele não está aceitando esse nome aqui. Tá estranho mesmo, porque o do backup chama só L1, o nome do index. Bom, esse é o comando. Eu vou remover aqui na marra mesmo. Porque não foi eu que botei esse nome. Pronto. Ele removeu. Então vamos lá. Agora eu vou criar o índice. Do jeito que eu especifiquei no slide. Então, comando lá. Create. Eu quero um índice primário, então é um cluster de index, não é isso? Sim. Index. O nome do índice eu vou botar I1. Deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui na aula. I1. Aí o que é que vem depois? Nome da Tem que dar tabela, o. né? Sim. A gente vai botar o fio. Não. Online item. O fio O que mais? factor. Aí tem que botar a chave de busca, não é isso? Quem são os Sim. atributos da chave de busca? Deixa eu logo alterar aqui o banco de dados, porque não está no TPCH, não. Talvez por isso que ele deu aquele erro lá. Quando fui dar o drop index. É muito ok. Bom, vamos lá. L ordem aqui, não é isso? E L sub key. São nomes de E no... colunas, é? Isso do line item? Ah. Aqui, ó. Então tem o L ordem aqui e o L sub key. L ordem aqui, L sub key. Então aqui, estou criando um índice primário, Cluster Index. Quem é que lembra qual a característica do índice primário? Qual exatamente? Que vai ordenar a tabela fisicamente? Isso, que além de eu ter as entradas por chave de busca ordenada na estrutura de índice, a tabela vai estar fisicamente ordenada por quem? Por esses dois atributos aqui. Tá certo? Então, o índice é primário, Cluster Index, tá certo? Lembrando que o índice primário, ele é um índice espaço, né? Ele não vai ter uma entrada para todas as tuplas da tabela, só para um subconjunto de tuplas, que representa o que? A primeira tupla de cada tabela, tá certo? E ele pode fazer isso porque a tabela vai estar fisicamente ordenada. Por isso que a vantagem de criar um índice primário é que o índice primário, a árvore sempre vai ser mais baixa do que de um índice secundário, tá certo? Então, o índice primário ele é espaço e o índice secundário sempre é denso, tá certo? Então, no índice secundário, sempre eu vou ter a entrada na minha estrutura de índice para cada tupla da tabela. Então, a minha árvore vai ser mais alta. Bom, então, olha aqui. Essa é a sintaxe para eu definir uma chave de busca composta. Não são duas chaves de busca, é uma única chave de busca, tá certo? Composta de dois atributos. Né? Além disso, eu pedi o quê? Taxa máxima de preenchimento de nós. Então, taxa de preenchimento de nós, a gente vai usar o if, não é isso? Pad index igual a 1, por quê? Para valer para todos os nós o fill factor.
Ah, Tem que botar o valor do fill factor, né? desculpa. Não disse qual era o fill factor, né? Se é máximo, então é 100. Tá certo? Lembrando que se eu botar 0, o SQL Server também entende como sendo 100. Deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Pronto. Vamos executar. Pronto, ele está executando aqui, né? Está criando a estrutura de índice, tá certo? Então, é um índice primário, ou seja, ele vai criar a árvore B+, a chave de busca vai ser composta por dois atributos dessa tabela line item, que é o LORD key e o LSUP key. E ele está demorando muito, porque além de criar a árvore B+, né, ele tem que pensar numa estratégia de ordenar a tabela. Lá nos slides, se vocês prestarem atenção, o que é que acontece no SQL Server quando eu defino um índice como primário? Ele cria a tabela, tá certo? Tendo a estrutura da árvore B+, tá certo? Nesse caso, né, aqui do SQL Server, a tabela está com a estrutura de uma árvore B+. Com isso, ele garante... E nas folhas, eu tenho quem? As páginas de dados. Tá certo? Essa é a estratégia do SQL Server de garantir que a tabela vai estar fisicamente ordenada quando a gente define o índice primário. Bom, aí agora vamos fazer o seguinte. Lá no slide, eu tenho aqui a consulta select asterisco from line item. Aí tem uma condição de seleção, onde nessa condição de seleção eu estou usando os atributos que são chaves de busca, lá da minha estrutura de índices, só ver qual o valor aqui. É o 5706007. Então, aí mesmo ele tendo mais de uma chave de busca, ele ainda cria a árvore B+? Ele cria a árvore B+. Ó, você tem que pensar, quando a minha chave de busca ela é composta, tá certo? Eu vou mostrar aqui. Ó. É como se aqui não é uma chave de busca, esse 5. Sim. Vocês estão vendo o segundo na folha, da esquerda para a direita, esse 5 aqui é uma chave de busca. Então vamos supor que a chave de busca aqui fosse composta por dois atributos. Nesse valor aqui ia aparecer o 5 e o valor do segundo atributo. É como se ele concatenasse esses dois valores. Ficou claro? Sim, sim. E aquela Então, estrutura do grade, da grade, ela do grid. aparece quando? Mas lá não é árvore, né? Lá é Aham. uma... eu uso uma estrutura de diretório, né? Que Isso. nessa estrutura de diretório eu tenho a quantidade de chaves de busca que eu preciso. Tá certo? Se eu tenho duas chaves de busca, eu vejo uma matriz, né? Se eu tenho três chaves de busca, é como se fosse um cubo. Aí, a partir da quarta chave de busca, não dá para a gente visualizar do ponto de vista geométrico. Tá certo? Deixa eu Certo. executar essas consultas e aí eu Certo. mostro o slide lá do arquivo grade. Certo. Acho que eu fico um pouco confusa nessas outras estruturas aí, a quad tree lá e a grade. Certo. Coloquei aqui o valor no lugar errado.
o L sub key igual a... Eita. Deixa eu aqui rapidinho. Então, vamos lá. É o L sub key igual a 7641. Tá certo? Então, eu pedi para ele mostrar o plano de execução dessa consulta. Ele está fazendo aqui que operação? Um index seek. Tá certo? Ele está... a figurinha até mostra, assim, ele pega um caminho da raiz para encontrar a primeira folha que vai aparecer a chave de busca com esses valores aqui. Esse valor para L, o componente L order key, né? E esse valor para o componente L sub key. Tá certo? Então aqui ele fez qual foi a operação? O index seek. Ele desceu na árvore, tá certo? Para encontrar a primeira folha, né, que tem entradas com esses valores para L order key e L sub key. Tá certo? Podem ter várias entradas, por quê? Porque eu posso ter várias tuplas com esses valores repetidos, tá certo? Mas na operação de index seek, ele desce para a folha que tem a primeira ocorrência desses valores de chave, da chave de busca, tá certo? Bom, depois, né, aqui no slide, eu peço para o quê? Fazer uma consulta usando só o primeiro componente da chave de busca. Deixa eu só botar no modo aqui de apresentação. Pronto. Então, aqui, na segunda consulta, o que eu estou querendo? Uma condição de seleção, onde o LR daqui é igual ao da consulta anterior. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o end. Vou botar aqui na outra linha que é melhor. Então, aqui, na minha consulta, o que é que eu tenho? O select asterisco from line item, onde a condição de seleção eu uso quem? O primeiro atributo da chave de busca. Tá certo? Aí peço para ele mostrar o plano de execução. Continua fazendo o quê? O index seek. Ou seja, ele desce para a primeira folha na árvore, onde vai aparecer uma entrada de L order key igual a 5700611611, tá certo? Independentemente do valor do L sub key. Ele continuou fazendo um index seek. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou comentar essa primeira parte aqui da condição de seleção e vou descomentar aqui a condição do L sub key igual a 7641. Tá claro para vocês aqui, pessoal, que a consulta é select asterisk from line item where e a condição de seleção é essa aqui. Tá sim. Tá certo? Pronto. Aí vou pedir para ele mostrar aqui o plano de execução. Qual foi a operação que ele fez agora? Um index scan. O que é um index scan? Ele vai ler toda a estrutura de índice. Por quê? Porque ele não tem mais como descer para a primeira folha que ele encontre uma ocorrência do L sub key 7641 sem ter que percorrer todas as folhas. Ele tem que percorrer todas as folhas para encontrar essas entradas. Então, quando eu tenho chave de busca composta, tem que ter cuidado, porque se eu tiver muitas consultas que irão utilizar atributos que não são o primeiro na definição lá da chave de busca composta, a consulta vai ser ineficiente. Tá certo? Chave de busca composta só vale a pena quando eu for usar os dois atributos nas consultas. Tá certo? Então, essa é a diferença de uma estrutura de índice que tem permite uma única chave de busca, mas que ela pode ser composta de uma estrutura de índice que permite mais de uma chave de busca. Então, por exemplo, se eu... vou voltar aqui para a apresentação.
analisar aqui um arquivo grade, tá certo? Então, por exemplo, então a minha estrutura de indexação é esse diretório. Tá claro isso? Essa Sim. estrutura de diretório, né, que é a minha estrutura de índice, tá certo? E essa ideia do arquivo grade, inclusive, ele é considerado o índice hash para estruturas de índice com mais de uma chave de busca, tá certo? E aí o pessoal também chama de hash espacial. Deixa eu aqui só sincronizar aqui. Bom, então, qual é a ideia aqui do meu índice hash? Alguém tem que... Então, aqui, ó, eu estou criando um índice onde eu quero dois atributos com duas chaves de busca. Uma é o atributo lotação, tá certo? E o outro é o atributo salário na tabela de empregados, tá certo? O primeiro passo para eu construir essa estrutura de índice chamada arquivo grade, tá certo? É dividir, agrupar os conjuntos de valores de lotação e de salário no conceito de células, tá certo? Então, aqui essa célula, eu tenho quem? As tuplas que têm salário maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500, tá certo? E lotação maior do que 3 e menor ou igual a 6. Ficou claro isso? E aí, para eu fazer uma consulta, então se eu preencher aqui o diretório aqui, essa ideia de região de armazenamento, tá certo? É para quê? É para eu agrupar células que têm poucas tuplas ou não tem tuplas algumas, tá certo? Então aqui, nessa região de armazenamento, eu estou agrupando as células, tá certo? Que tem aqui, só tenho 3 tuplas nessas 3 células aqui, tá certo? Estou agrupando as tuplas que têm valores de salário maior do que zero e menor ou igual a 1.500, tá certo? E lotação maior do que zero e menor ou igual a 2. Tá certo? Bom, quando eu preencher aqui meu diretório, essa região de armazenamento, de que forma eu vou implementar aqui no meu diretório? As 3 células dessa região de armazenamento estão apontando o quê? Para a mesma página, que é a página P5. Então aqui, ó, essas 3 células estão apontando para a mesma página P5, que aqui seriam essas 3 entradas na minha estrutura de diretório. Bom, para eu fazer uma consulta, por exemplo, usando lotação e salário, tá certo? Eu vou o quê? Fazer uma busca nesse eixo, tá certo? Então, por exemplo, uma consulta que eu quero salário menor do que, vamos lá, vou botar aqui, salário maior do que 1.700 e menor do que 3.000. Tá certo? Bom, ainda teria lotação. Eu não vou ter muito espaço aqui para anotar, tá certo? Mas vamos considerar a lotação menor do que 2, tá certo? Bom, o que é que acontece nessa consulta? Eu tenho que vir aqui na estrutura de índice, que é o meu diretório, né? E procurar o quê? Deixa eu só ver se eu consigo aqui diminuir. Não, mas aí não interessa. 3.000. Vou botar aqui. Bom, então eu teria que vir aqui na minha estrutura de índice, que é o diretório, para identificar qual entrada no diretório corresponde a valores de salário
maior do que 1.700 e menor do que 3.000. Então, seria essa entrada aqui no diretório. Concordam comigo? Sim. Certo? E eu quero também, ao mesmo tempo, que a lotação seja menor do que 2. Então, se é menor do que 2, é exatamente essa célula aqui que vai satisfazer. Tá certo? Essa entrada aqui no meu estrutura. Então, aqui, quando eu fizer a busca para localizar tuplas que têm esses valores para salário e lotação menor do que 2, eu localizo essa entrada na minha estrutura de diretório, né, que é a minha estrutura de índice, vejo que a página é P2, então vou acessar a página P2 em disco. Então, com certeza lá vão estar as tuplas com esses valores das duas chaves de busca, tá certo? Vamos fazer uma consulta aqui usando só, por exemplo, lotação. Deixa eu ver se eu consigo apagar agora tudo aqui. Então, vamos fazer uma busca com lotação menor do que 2. Pronto. Então, como é que eu faria a busca na estrutura de índice? Então, eu quero todas as tuplas que tenham lotação menor do que 2. Não me interessa o valor de salário. Então, todo mundo que tem lotação menor do que 2 vai estar onde? Nessas entradas aqui. Tá certo? Bom, e para todas essas entradas, as tuplas estão armazenadas em quantas páginas? Em 2 páginas, P5 e P2. Então, eu vou lá em disco, acesso a página P5 e a página P2, que vai me trazer o quê? Todas as tuplas que têm lotação menor do que 2. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, usar só salário, quero salário maior do que 1.500. Tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Quero agora salário maior do que 1.500. Como é que eu vou? Como é que eu faço a busca? Eu venho aqui na minha estrutura de diretório, não me interessa o valor de lotação, porque não está presente na consulta. Então, venho só fazer a busca com relação a salário. Salário maior do que 1.500, tá certo? Aqui eu tenho salários maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500. Então, são o quê? Todos os salários, né? Todas as tuplas. Só um instantinho, pessoal. Bom, então, vamos lá. São todas as... salário maior do que 1.500 são todas as tuplas que vão estar onde? Nessas entradas aqui da minha estrutura de índice. Concordam comigo? Não me interessa o valor de lotação, porque não estava presente na consulta. Então, aqui, quais são as páginas que estão nessas entradas da minha estrutura de índice? As páginas P2, P8 e P6. Então, vou nessas páginas, tá certo? E com certeza eu vou encontrar todas as tuplas da tabela que tem salário maior do que 1.500. Ficou claro? Ficou. Então, Professor, oi? uma dúvida, tem como criar essa estrutura de índices de multichaves no SQL Server? O SQL Server ele tem uma estrutura de índice multichave, tá certo? Só que é um módulo para banco de dados geográfico, tá certo? Ele se assemelha um pouco a arquivo grade, tá certo? Mas não é bem um arquivo grade, é uma outra estrutura, certo? E essa estrutura a gente vê, quem faz mestrado, na disciplina de mestrado lá de estrutura de dados avançados, que eu ministro em alguns semestres. Mas existe essa estrutura lá no SQL Server. No Postgres, existe a estrutura de árvores R, certo? E no Oracle também. Só que essas estruturas que eu estou falando aqui, que tem realmente no sistema banco de dados na prática, no mercado, né? São estruturas mais avançadas que não faz parte do escopo dessa disciplina. Tá certo? Certo. E professor, Mas, aproveitando. Não, pode terminar.
Não, mas assim, se você quiser implementar essas estruturas, você pode implementar via aplicação, tá certo? Por exemplo, o pessoal de computação gráfica trabalha muito com essas estruturas multichave. Por exemplo, com a Octree, as Quadtree, árvores KD. Então, o pessoal de computação gráfica trabalha muito com essas estruturas para subdividir um espaço. Pronto, aí pensando assim, então nesse índice primário, certo? Com multi-chaves de busca, Não, sim, não com mais de uma existe, chave de busca. mas não existe índice primário, como a gente definiu, tá certo? Anteriormente, para esse tipo de estrutura. Por quê? Porque Pronto. não faz. Porque como eu tenho mais de uma chave de busca, como é que eu vou ordenar a tabela? Eu não consigo. Eu tava Porque, pensando nisso. Como é que então, não existe. ordenava? Uhum. Então, assim, não tem como você pensar em índice primário para essas estruturas de índice multichave, certo? São estruturas de índice que se caracterizam por ser secundário, não podem ser primários, porque eu não consigo ordenar a tabela por mais de um atributo, porque teria várias chaves, teria que ordenar a tabela por vários atributos ao mesmo tempo, e isso é impossível. Certo, certo. Entendi, então. Mais dúvidas? E aí a diferença de arquivo grade para as outras estruturas lá que eu falei nas aulas, né? É que as outras estruturas são árvores, tá certo? Então aqui a estratégia da árvore quadrante para que eu crie mais de uma chave de busca, tá certo? Utilize mais de uma chave de busca. É subdividir sempre o espaço, né? Que como são duas chaves de busca que eu teria. Deixa eu ver um exemplo aqui com salário e lotação, pronto. Então, é o dividir, tá certo? Os valores de salário e de lotação, né, que existem na minha tabela, sempre em quatro subconjuntos, tá certo? Então, cada nó teria 4 filhos, tá certo? Onde cada filho desse vai ter um conjunto de tuplas lá, correspondente a esse subconjunto, tá certo? Então, por convenção, ó, se eu for dividir aqui esse ponto, usar uma 4 esse ponto aqui tiver os valores A e B, tá certo? Então, todo mundo que tiver no filho mais à esquerda, tá certo? Que o filho mais à esquerda é quem? É esse aqui. Esse quadrante aqui, que por convenção se chamou Nordeste, tá certo? Porque essas estruturas são muito utilizadas em banco de dados geográfico. Bom, então, todo mundo que está nesse subconjunto, ele tem que característica que o valor dessa chave de busca X, vamos supor que seja salário, é maior ou igual a A, tá certo? Que é onde eu estou fazendo essa divisão, tá certo? E o valor de lotação, que é o Y, seria menor do que B, que é esse valor aqui dessa chave de busca, tá certo? Então, é essa forma de como é que eu consigo indexar usando uma árvore quadrante. E quando é uma árvore KD, que é uma árvore binária, né, eu sempre vou dividir, dependendo do nível da árvore, tá certo? Com base em uma chave de busca, tá certo? Então, aqui, nesse caso, eu estou subdividindo aqui, a primeira subdivisão dos meus valores de lotação e salário aqui é nesse ponto, tá certo? Quem ficar à esquerda vai ter salário menor do que 60, tá certo? Porque nesse ponto aqui, nesse nível da árvore, eu fiz a divisão só por salário. Quando eu fui para o nível seguinte, eu faço uma divisão usando quem? Lotação. Então, aqui, no segundo nível, P1 vai ter 2 filhos, que é P2, tá certo? Que está dividindo esse subconjunto dividido aqui por P1 em 2 subconjuntos, tá certo? E o outro filho de P1 é P5, porque P5 está fazendo a mesma coisa que P2 está fazendo desse lado. Então, para todo mundo que tem salário maior do que 60 não, 80, né? Desculpa. P2 está dividindo em 2 subconjuntos, tá certo? Onde nesse aqui tem todo mundo que tem lotação maior do que 25 e lotação menor do que 25.
Tá certo? Muito certo, professor. Professor, só uma dúvida rápida. Como é que funciona a questão do custo de um update para reorganizar as coisas? Boa pergunta. Nessas estruturas de árvore, tá certo? Eu vou ter o mesmo problema que eu tenho lá em árvores B+, tá certo? Aqui, por exemplo, em árvores, tanto a KD, né? E um pouco menos na árvore quadrante, né? O pior caso aqui é eu ficar o quê? Com ODN, para eu encontrar uma determinada entrada. Por quê? Porque eu posso o quê? Fazer inclusões e remoções e ficar, na realidade, uma lista. Tá certo? Então, eu tenho o custo de manutenção dessas árvores quando vou fazer entradas ou saídas, correndo o risco de o quê? De degradar a propriedade aqui da árvore binária em virar o quê? Uma lista. Tá certo? A mesma coisa eu tenho aqui em árvore quadrante, tá certo? Eu criar uma lista, tá certo? Só que eu posso criar listas aqui, por exemplo, eu posso começar aqui, é uma lista, eu venho aqui para P3, P1, né? Eu fiz várias remoções, aí fiquei com P1, P3, P4, aí eu posso aqui, depois, em P4, ter os 4 filhos, né? E depois degradar para uma lista de novo, assim por diante. Por isso que eu digo que a complexidade pode ficar um pouco menor na quadrante. Tá certo? Entendi, professor. Só mais uma dúvida. Vamos fazer uma simulação aqui que alguma determinada aplicação IoT utiliza um banco de dados relacionado por exemplo, o que o senhor usa mesmo aí, e gera uma quantidade massiva de dados. Existe algum artifício, por exemplo, científico, que tenta melhorar as consultas, uma vez que o dispositivo IoT fica direto gerando dados? Cara, Porque ia existe, né? dificultar essa questão de árvore. Por exemplo, vou escolher uma árvore, mas ele fica direto gerando dados. Como é que a árvore ia ter que organizar toda essa questão? Como é que ia ser? Isso é verdade, porque teria muita inserção na tabela. Existem várias estratégias de você otimizar tabelas que crescem muito. Por exemplo, fazer o particionamento delas, que a gente vai aprender mais lá no final do curso. Tá certo? Então, eu posso particionar, fisicamente eu dividir a tabela, né, em várias subtabelas, vamos dizer assim, e à medida que vão chegando os dados, eles vão sendo inseridos nas partições que eles devem ser inseridos. Tá certo? Essa é uma estratégia de minimizar esse problema. Mas, assim, quando a gente está trabalhando com IoT, tá certo? Inclusive, é uma das linhas de pesquisa que eu tenho, ou com rede de sensores sem fio, a ideia é você não esperar o dado ser armazenado para executar a consulta. Eu processar a consulta enquanto o dado está fluindo na rede. Tá certo? Então, é a ideia de ter consultas sobre streams de dados, né? Fluxos de dados. À medida que os dados estão fluindo na rede, eu já estou fazendo consulta. Não espero eles serem armazenados. Então, com isso, eu ganho muito em performance. Entendi, professor. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Acho que das aulas não, professor. Da lista, acho Tá bom. que começar a olhar melhor. Tá bom. Eu vou falar da lista um pouquinho agora. Porque tem umas coisas diferentes. Porque, assim, tem coisas que vocês ainda não viram. Tá certo? Certo. Pronto. Então, aqui, deixa eu mostrar a lista, então. Não é isso que eu queria. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, né? Como é que vai ser a entrega da lista? Então, vai ser por e-mail, tá certo? O prazo de entrega, eu já até tinha colocado no SIGA, é esse aqui, tá certo? Para facilitar a minha vida, no nome do arquivo, o que é que eu quero? Se tem lá SGBD 2021,
primeiro AP e o nome de cada participante, os dois nomes, para que eu consiga identificar o participante, tá certo? Sei lá, o primeiro nome e o último nome, tá certo? Que eu consiga identificar na lista quem é o aluno. E eu quero também, no arquivo que vocês mandaram, vocês botem o nome também, tá certo? Que aí facilita a minha vida. Tá claro essa forma de entrega, pessoal? Sim, sim. Tranquilo. Tá bom. Bom, essa primeira questão, não adianta eu falar muito com vocês sobre essa questão, porque a gente não falou o que é o operador de Block Nested Loop Join. Que a gente vai ver isso. Inclusive, eu postei já 2 aulas hoje, tá certo? Que já dão início o tópico de processamento de consulta, tá certo? Que é o maior parte, né, do conteúdo dessa lista. Pronto. Então, aqui, vocês têm que esperar, na próxima semana eu já devo estar falando dos algoritmos, dos operadores físicos de junção, tá certo? Então, quando vocês começarem a assistir às aulas de processamento de consulta, vocês vão ver que existe a ideia do plano lógico da consulta, que é o plano composto dos operadores da álgebra relacional, por isso que a álgebra relacional é tão importante em banco de dados, né, para sistema de banco de dados, porque ela é a base da otimização da consulta. Certo? Então, se a pessoa quer entender bem de como pode otimizar consultas, né, para ser um bom DBA contra a performance de consultas, tem que primeiramente entender de álgebra relacional. Às vezes os alunos pensam que álgebra relacional é só para cair em prova, e não é. Certo? E aí a gente vai ver que depois do plano lógico é construído um plano físico. O que é a ideia do plano físico? O operador de junção da álgebra relacional, existem vários algoritmos diferentes que podem implementar a junção. Todos dão o mesmo resultado, mas cada um deles tem uma complexidade computacional diferente. Tá certo? E o que a gente vai considerar a complexidade com a métrica para a gente computar a complexidade computacional vai ser a quantidade de páginas acessadas em memória secundária. Tá certo? Bom, então aqui, na próxima semana, eu já devo estar postando aula que vai falar do Block Nested Loop Join, que é um operador físico para implementar o operador de junção da álgebra relacional, tá certo? Então, não adianta a gente falar agora. Nessa segunda consulta, também não adianta eu falar com vocês, porque essa é uma consulta interessante, uma questão interessante, uma atividade interessante para vocês. É o que? Vocês vão ver vocês têm essa consulta, tá certo? Tem essa situação aqui, né, da tabela line item, e a tabela parte não tem índice, tá certo? Para essa consulta, o plano gerado pelo processador de consulta do SQL Server é esse aqui, então vocês têm que aprender a ler o plano de execução de consulta, tá certo? Porque esse aqui é um plano físico. Aí está falando, ó, aqui é um table scan, essa operação aqui, sobre a tabela parte. Eu tenho um index scan na tabela parte sup, tá certo? Aí é executado aqui um hash join, que é um operador físico da junção. Depois eu tenho essas ordenações aqui é uma table scan, é uma operação de table scan. A tabela line item, aquela de 6 milhões de tupla, é lida inteira. Depois ordenada para depois executar esse merge join. Tá certo? Então, o que é que eu peço? Que vocês identifiquem ações que vocês podem executar sobre a configuração física do banco de dados, por exemplo, criar índice, remover índice, sei lá. Para o quê? Para otimizar esse plano de execução, porque só essas operações de ordenação aqui são caríssimas para o processador de consulta. Principalmente porque essa ordenação aqui, depois do table scan da tabela line item, tá certo? É uma ordenação de mais de 100 milhões de tuplas, uma tabela de 1.5 GB, tá certo? Não é tão grande, mas vocês veem que, por exemplo, se vocês olharem depois o plano de execução, ele vai dar em torno de mais de 90%, essa ordenação aqui, tá certo? Do plano total. Aí eu peço que vocês, indicações que vocês podem executar, qual é o novo plano
a ser gerado com as ações que vocês vão executar sobre a configuração física do banco de dados, né? E vocês justificarem por que esse novo plano é mais eficiente, tá certo? Aqui, vocês vão precisar conhecer o que é o operador de merge join, né? Que é esse aqui, ó. Esse merge join, como é que ele é implementado. E eu digo que é uma variante dele aqui, que é esse merge join híbrido, e peço para vocês calcular a estimativa de custo dele, tá certo? E o que você já tem condição de fazer é essa quarta questão, pessoal. Então, aqui eu tenho que a criação de um índice no SQL Server, que é muito semelhante também no Postgres, e a questão de taxa de preenchimento de nós no Oracle é o PCT Free, tá certo? Então, assim, é algo muito prático, né, essa consulta aqui. Então, a criação de um índice, e eu estou pedindo o quê? Para vocês calcularem a altura dessa árvore, tá certo? Então, quero que vocês calculem a altura dessa árvore. Percebam aqui que o índice é primário, ou seja, ele vai ser espaço, né, isso é importante. E tem essa taxa de preenchimento aqui, tá certo? Dos nós. Então, vocês têm que calcular a altura dessa árvore. Isso é importante para quê? Porque você vai criar uma estrutura de índice, a árvore é muito alta, né? Aí não faz sentido, né, manter aquela estrutura de índice. Você tem que tomar uma estratégia, ou não deixar sem estrutura de índice, ou tomar ações para fazer a estrutura de índice ficar mais baixa, tá certo? Então, assim, tem um pouco mais de calma, essa aqui vocês já podem fazendo, tá certo? Podem tirar dúvidas comigo, né? Próxima aula, ou pode mandar mensagem, tá certo? Para tirar dúvida com relação à resolução dessa quarta questão. E as 3 primeiras, vocês têm que esperar essas aulas de processamento de consulta para vocês conseguirem fazer. Certo, professor. Então, não se apavorem agora, não. Porque vocês viram essa lista, tem muita coisa que vocês não conhecem, mas eu quis colocar logo a lista, porque como começou a surgir dúvida, quando é que vai ser a entrega e tal, para vocês verem que ela existe, data definida, tá certo? E aos poucos vocês podem fazendo. Para não ter que fazer tudo de uma vez. Aos poucos vocês podem fazer. É melhor, tem bastante tempo, né? Isso. Tá bom? Aí, só já adiantando uma última coisa. Aquele trabalho final da disciplina lá, você vai começar a falar dele mais pro fim do mês? Como é que vai ser? Isso. Final do mês, início de agosto, a gente já vai estar vendo lá o protocolo 2V2PL. Quando a gente vê o protocolo 2V2PL, a gente já tem visto detecção de deadlock e múltipla granulosidade de bloqueios. Show, beleza. Beleza. Eu tava lendo só o que era pra fazer esse dia. Meu Deus, eu sei o que é escalonador daqui. Não, mas não se preocupe, não. Beleza. Inclusive, esses prazos, assim, a gente pode negociar. Não se preocupe com isso, não. Tranquilo. Tá certo? Mais alguma dúvida? E essa questão, primeira questão, depois a gente vai discutir, ela também tem um impacto prático muito interessante, entendeu? A performance e tem a ver com o gerenciador de buffer. Certo. Eu tô achando que hoje veio pouca gente é porque o pessoal viu a lista e se apavorou. Pode ter. Como eu tô dizendo. Mas não se preocupe não, pessoal. O pessoal de 2020 foi o período mais difícil da pandemia para mim, que foi o início. Ninguém sabia como é que ia ser as coisas. O pessoal conseguiu sair bem na disciplina. Tá certo? Então vai dar certo. Fiquem tranquilos. Vai, com certeza. Alguma dúvida mais, pessoal? Comentário, reclamação? Boa pergunta, se tem monitor. Cara, nessa disciplina não tem não, o monitor sou eu mesmo. Mas, eu posso indicar alguns alunos que podem ajudar vocês. Inclusive, um deles é um aluno meu de mestrado, que ele é muito bom em banco de dados, que é o Gustavo.
tá certo? Eu vou conversar com ele, aí depois eu vejo uma forma de vocês terem contato com ele, né? Sei lá, vocês ficarem... é o Gustavo Moraes, exatamente. Conhece? Beleza. Então, pronto. Eu vou entrar em contato com ele e aí eu dou as coordenadas depois para vocês, como é que vocês podem ter acesso. Tá bom? Mas, assim, não se inibam de fazer perguntas para mim. Não, para mim não existe pergunta besta, tá certo? Toda pergunta é importante, que faz parte do aprendizado de cada um de vocês. E cada pergunta pode ser importante só para quem está fazendo, mas também pode ser importante para várias outras pessoas que não tinham nem percebido aquela dúvida ainda. Certo? Então, pessoal, se vocês não têm dúvida, nem reclamações, nem sugestões, então a gente pode parar por aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto. Depois, deixa eu parar aqui a gravação também.